Bem, então vamos lá, né? 8 horas, começando aqui nossa aula. Todo mundo me escutando, tranquilo? Sim, senhor. Sim. Beleza, então vamos lá, né? Começando aqui, vocês viram que nas nossas partes dos anos iniciais, né? Nós estávamos revendo aquela parte de conjuntos numéricos, né? As partes de funções. E agora vamos ver essa nossa parte de função, né? Que é a parte da função exponencial. E ela é mais importante para a gente, né? Quanto mais para pessoas que têm aquele gosto maior, né? Por física, né? Por química, né? Quem gosta mais daquela parte de ser um, sei lá, um farmacêutico, um médico, algo assim, tem que ter um conhecimento muito profundo nessa parte aqui da matemática, tá? Falou importante aí para a gente. Então, vamos começar aqui. Mais algumas pessoas entrando aqui. Olha lá, vamos começar aqui assim. Que lá vai chegar mais gente, né? Tem que interromper um pouquinho, mas começar, né? Senão o tempo acaba. Então, comecei aqui falando com vocês nessa parte de função exponencial, certo? Então, foi constatado que, no ano de 2010, né, a população brasileira ela era de 190 milhões 755 mil e 799 habitantes, né? E estava crescendo a uma taxa de 1,2% ao ano. Então, tinha essa quantidade de pessoas aqui, né? E cada ano que ia passando, ia aumentando 1,2%, tá certo? A taxa de crescimento populacional leva em conta a natalidade, né? Toda vida que nasce alguém no Brasil tem que ter aquele cartãozinho, né? Mortalidade, que é a mesma coisa, né? Para ter esse controle, né? As migrações, né? Imigração, que é importação de pessoas, digamos, né? Exportações seria emigração. E assim vai. Várias coisas, né, que influenciam na nossa taxa, né, na quantidade de habitantes. Agora, se o crescimento continuasse dessa forma, como se fosse todo ano, aumentando 1,2%, qual seria a população brasileira depois de X anos? Bem, depois de X anos, né, não tem uma certa regularidade. Esse X aqui, ou pode ser um ano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10. Depende, né, de qual que você está falando, tá certo? Mas dessa forma aqui que nós vamos ter que fazer, né, a nossa parte da função exponencial. É uma das utilidades dela, tá certo? Muita gente aqui, até pensei em colocar um pouco diferente do livro, né? Mas nossas matérias têm que ser ligadas hoje em dia, né? Com geografia, com física, com química, né? Se alguém quisesse brincar naquela parte de pura matemática, digamos, você poderia colocar aqui como se fosse no dinheiro, né? Uma conta bancária, um aumento, né? Uma certa porcentagem ao mês, né? Então, seria um exemplo bem parecido também, certo? Então, só para dizer aqui assim, né? Então tá a pergunta, ó. Se tem essa quantidade de habitantes e cresce a 1,2% ao ano, quantas pessoas você vai ter depois de X anos? Quando a gente fala depois de X anos, é um pouco difícil. Mas fazer a continha para depois de um ano é mais fácil, né? Então, vamos fazer como se fosse depois de um ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, para a gente encontrar uma forma mais fácil, tá? De poder representar matematicamente, tá? Vamos usar muita parte das letras, né? A gente usa a parte da álgebra, tá bom? Então, aí que está a nossa parte mais importante. Então, depois da pergunta, né? Você tem essa população. Se ela vai aumentando 1,2% ao ano, quantas pessoas você vai ter depois de X anos? Para facilitar, vamos aproximar a população brasileira para 191 milhões de habitantes, né? Número mais arredondado, né? Para nós fica mais fácil, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Olha lá, ó. Se passar um ano, qual vai ser o número da nossa população? Bem, passando um ano, você vai pegar esses 191 milhões de pessoas que temos e vai aumentar, né? Você vai somar 1,2% dessa quantia que nós temos, né? 1,2% de, né, vezes os 191 milhões. E como é que vai ficar? Se vocês estão lembrados, 1,2% é fazer o quê?
É pegar esse número 1,2 e dividir por quanto? Por 100, não é isso? Já não fala que é porcentagem? Então, ficaria o 191 somado com esse 1,2%. Se você dividir por 100, é o mesmo que você voltar duas casas com a vírgula, não é isso? Então, o que era 1,2% vai se transformar em 0,012, tá certo? Que vai multiplicar o 191. E aí, na nossa matemática, como esse 191 aparece nessa expressão e nessa de cá, a gente pode colocar esse 191 em evidência. Como se o primeiro fosse 191 uma vez, né? Uma vez 191, somado com 0,012 vezes o 191. Se você pegar esse 191, que repete nos dois, e colocar em evidência, quem que vai sobrar para ficar dentro do parênteses? Na forma efetuada lá, na forma fatorada. Desse aqui vai sobrar o número 1, e desse aqui, tirando o 191, vai sobrar o 0,012. E aí, somando 1 mais 0,012, vai dar quanto? Vai dar 1,012, que vai multiplicar por 191. Aí tem que ter uma calculadora para ajudar a fazer a conta, né? Claro que essa conta aqui é fácil, dá de fazer, né? Não é tão difícil, mas a sua resposta será aproximadamente, né? Não será um valor exato, mas será de 193,29 milhões de habitantes. Então, nós tínhamos 191 milhões em 2010. Quando passou um ano, o que você fez? Resumindo, né, tirando esses pedaços daqui, você pegou aquele nosso aumento de população, que foi de 1,2%, que passando para a forma decimal é 0,012, e somou com esse 1. Então, o que você fez? Você pegou esse nosso número 191 milhões e multiplicou por 1,012. E aí sim, obteve a quantidade de pessoas que nós teremos em 2011, né? Passou um ano. Agora, da mesma forma que eu falei que é do dinheiro, é dessa parte dos milhões de habitantes. E se passar 2 anos, qual que vai ser a sua população? Bem, você vai ter que pegar essa quantia aqui, 193,29, e fazer a mesma coisa. No fim, multiplicar pelo nosso 1,012. Inicialmente assim é fácil. Mas, olha o que eu quero fazer. Ao invés de começar escrevendo 193,29 milhões, eu vou escrever essa expressão aqui, ó. Vou pegar essa quantidade de pessoas que nós tínhamos, né, em 2011, vou escrevê-la aqui, e o que vai acontecer? Vai aumentar novamente esses 1,2%, que para nós é o 0,012. Só que esse 0,012 vai aumentar nessa quantia de habitantes que nós tínhamos no ano passado. Vai ser sempre o nosso aumento de porcentagem sobre a porcentagem do ano passado. Então vai ficar 1,012 vezes 191, somado com quem? Com esse aumento, 0,012, vezes essa expressão que aparece anteriormente aqui, ó, que é 1,012 vezes 191. Colocando essa expressão 1,012 vezes 191 em evidência, quem sobra dessa primeira parte é o nosso número 1. E quem sobra dessa segunda parte é o 0,012. Então, vai ficar quem? 1 mais 0,012 vai dar quanto? Acordaram já para me dizer quanto que dá? Vai dar 1,012, que vai multiplicar novamente por ele mesmo. Vai multiplicar com essa soma 1,012, que vai multiplicar por 1,012. Agora, quantas vezes que esse 1,012 apareceu? Ele apareceu multiplicando 2 vezes. Então, você pode colocar 1,012 elevado ao quadrado, né, elevado a 2, que multiplica esses 191 milhões de habitantes que nós já tínhamos. Aí, com a ajuda de um calculador, fazendo a continha, vai dar quanto?
aproximadamente 195,61 milhões de habitantes. Agora, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, ó? Antes não era 191 milhões de pessoas? Passou um ano, era 1,012 vezes o 191. Quando passou 2 anos, era 1,012 elevado a 2 vezes o 191. E quando passarem 3 anos, qual vai ser a população do Brasil? Novamente, você vai ter que pegar a população que você tinha, né, nessa forma aqui, ó, de potência, né, multiplicação, que é a quantidade de pessoas que tínhamos em 2012, e fazer o quê? Pegar essa quantia e multiplicar por 0,012. Se vocês observarem, esse processo aqui, ó, vai ficar se repetindo infinitamente, tá? Quantos anos você precisar, você vai fazer esse mesmo processo toda a vida. Observando nessa nova expressão nossa, ó, 1,012 ao quadrado vezes 191, novamente aparece nas duas partes. Vou colocar essa parte em evidência, a parte que repete. Quem vai sobrar da primeira parte é o número 1, e quem vai sobrar dessa outra parte é o 0,012. Que somando aqui novamente, o que vai acontecer de novo? 1 mais o 0,012 vai dar 1,012. E vai multiplicar de novo por 1,012, que já está elevado ao quadrado. Se ele vai aparecer novamente aqui, ele vai aparecer pela terceira vez. Então, vai ficar o quê? 1,012 elevado à terceira potência, que multiplica esse 191. Aí, usando a calculadora e fazendo a conta, vai dar aproximadamente 197,96 milhões de habitantes. Então, o que eu quero que vocês vejam é que passou um ano, você pega esse 191 e multiplica por 1,012 elevado ao número 1, né? Aqui não está colocado, mas como se tivesse o número 1. Passou 2 anos, é o 191 que multiplica 1,012 elevado a 2. E quando passar 3 anos? É o 191 vezes 1,012 elevado a 3. Agora eu pergunto para vocês, quero a resposta. E se fosse para passar 4 anos, quantas pessoas nós teríamos? Estou esperando. Mas eu não sei nem o que está acontecendo. Tem que multiplicar o... Mostrando aqui o nosso aumento da população. Nós tínhamos 191 milhões de habitantes em 2010 e ocorreu um aumento de 1,2% dessa população para o ano de 2011. Então, quando passa um ano, você pega esse 1,012 elevado a 1 e multiplica por 191. Quando passam 2 anos, é 1,012 elevado ao expoente 2 vezes 191. Quando passam 3 anos, o que você faz? Pega 1,012 elevado a 3 vezes 191. É uma sequência repetitiva, sempre vai ficar dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, e se passasse 4 anos, quantas pessoas nós teríamos? Para fazer a continha, tem que pegar uma calculadora, né? Para ajudar lá. Agora, para nós, a nossa expressão seria qual? Seria 1,012 elevado a 4, se fosse 4 anos, vezes os 191 milhões de pessoas. E é assim que você vai sempre fazer essa nossa parte. Se você observar, a nossa base aqui, ó, esse 1,012 vezes 191 é um valor fixo. Quem está variando aqui é o expoente desse 1,012. Aqui é como se fosse o expoente 1, quando passa um ano. Aqui já é o expoente 2, quando passam 2 anos. Aqui já é o expoente 3, quando passam 3 anos. E depois de 4 anos, qual seria a população brasileira em 2014? 200 milhões. Era só pegar essa expressão e esse expoente meu aqui, ó, como passou 4 anos, seria o expoente 4. Ficaria 1,012 elevado à quarta potência vezes
o 191. Aí faria a continha e ia ver quantas pessoas, né, os bilhões de habitantes, teria o nosso Brasil. Isso aqui é uma sequência, tá? É isso aqui que nós deveremos aprender. Nós vamos fazer uma revisão primeiro, na parte de potência, tá? Para depois chegar no final e saber muito bem fazer essas contas. Agora, se passassem, olha só, X anos, qual que seria a população brasileira? Era pegar 1,012 e elevar ao X, tá certo? Que é essa quantidade de anos aqui, ó. Eu não sei quantos anos eu estou falando. Quando eu falo passamos X anos, pode ser 1 ano, o expoente era 1. Pode ser 2 anos, esse expoente seria 2. Pode ser 5 anos, esse expoente seria 5, tá certo? Então, essa aqui que vai ser a nossa expressão, ó. Se você quer achar a população brasileira, é só pegar essa expressão 1,012 elevado a x, sendo que esse x aqui é a quantidade de anos que temos após 2010, certo? Então, essa aqui que é a nossa parte interessante. Olha aqui. Então, o que eu falei para vocês, né? A função que associa a população, que vamos chamar de y, né? Em milhões de habitantes, ao número de anos, né? Ano após ano, vai ser o x, transcorridos a partir de 2010. Como é que vai ficar a nossa fórmula? Se você quer achar quantas pessoas tem, vamos chamar de y, vai ser igual a quem? A 1,012 elevado ao x, que é a quantidade de anos que passou, vezes o 191, que é um exemplo dessa nossa função exponencial, tá certo? Agora, o x para nós não vai ser multiplicando embaixo. Não vimos já a y igual a 5 vezes o x? Antes o x era aqui na base, era aqui embaixo. Agora esse nosso x sempre vai ser um expoente, tá certo? É ele agora que vai variar, tá bom? É isso que vamos fazer. Só que para começar a brincar e resolver essas continhas, nós temos que fazer uma revisão, né, de potências e raízes, tá certo? Então, vamos começar aqui essa nossa revisão. A revisão até que é fácil, tá? Muita gente deve lembrar. Parece fácil demais no começo, só que você deixou de lado, aí depois no fim dá problema, tá certo? Então, começando aqui, potência de expoente natural, certo? Aprenderam isso lá no 7º ano, eu acho. Dado o número real, A, né, ó, aqui é um número real, tá certo? Esquece letra. Como se o A fosse um número qualquer. E o número natural, N, né? Com N podendo ser igual a 2 ou maior que ele. Chama-se potência de expoente A e base N, é até o contrário, tá? Expoente N base A, que é o contrário, ó. O número A elevado a N, que é o produto de N fatores iguais a A. É esse A aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, o que é meu A elevado a N? É pegar o A e multiplicar pelo A e continuar aquilo ali, ó. Quantas vezes vai aparecer, né, essa multiplicação aqui? Eu não sei. Mas eu sei que meu fator A, esse meu número aqui, ó, ele tem que aparecer quantas vezes? N vezes igualzinho é o seu expoente, certo? Então, tem que lembrar de algumas regras nossas aqui, né? Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1, não é isso? Quanto que dá 5 elevado a 0? Dá 1. Quanto que dá menos 7 elevado a 0? Dá 1. Quanto que dá meio elevado a 0? Dá 1. Quanto que dá menos raiz de 2 elevado a 0? Dá 1. Qualquer número que está elevado ao expoente 0 só pode dar 1. Agora, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, não é isso? Quanto que é 5 elevado a 1? É 5. Quanto que é menos 7 elevado a 1? É o menos 7. Meio elevado a 1 vai dar meio. E menos raiz de 2 elevado a 1 vai dar menos raiz de 2. Certo? Então, agora, já tem outros exemplos, né? Já podem ser um pouco maior. Que exemplos são esses? Tá lá. Quanto que vai dar 2 elevado à terceira potência? O 2 tem que aparecer 3 vezes, não é isso? E aí multiplica ele por ele mesmo.
É 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 6, não é? É 6 ou é 8? É 8, não é? Porque 2 vezes 2 não dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Quanto que dá o B? Na letra B, desculpa, o menos 3 elevado à quarta potência. É o menos 3 vezes o menos 3 vezes o menos 3 vezes o menos 3. E aí tem aquela parte de jogo de sinal, né? Menos vezes menos vai dar mais. E menos vezes menos também vai dar mais. No final é mais vezes mais, vai dar positivo, né? Muitas vezes a gente nem coloca o sinal quando é positivo. E aí faz as continhas, né? 3 vezes 3, 9. 9. Aqui também, 3 vezes 3, 9. E fazendo 9 vezes 9, a resposta é 81. Beleza? E se for menos 2 terços, elevado à quinta potência? Menos 2 terços, vezes menos 2 terços, vezes menos 2 terços, vezes menos 2 terços, vezes menos 2 terços. Esse fator, que é o menos 2 terços, apareceu quantas vezes? 5. Quantas vezes o expoente pediu? Aí faz a continha, né? Menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes mais aqui dá mais. Multiplicando no final por menos vai dar menos. Aí faz a continha, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Que vezes 2 dá 8. Que vezes 2 dá 16. Que vezes 2 dá 32. E embaixo o divisor também, né? Essa potência é tanto por de cima quanto de baixo, está dentro do parênteses. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Que vezes 3 dá 27. Que vezes 3 dá 81. Que vezes 3 dá 243. E a mesma coisa aqui, né? Ó. A sexta potência de raiz de 5 é ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele mesmo, né? Esse fator aqui, nessa minha base, raiz de 5, apareceu 6 vezes. Então, aí faz as conchinhas, né? Raiz quadrada vezes raiz quadrada, segura a raiz 5 vezes 5. 25. E qual que é a raiz de 25? 5. Então, essa continha, raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar 5. Essa aqui também vai dar 5. E essa aqui também vai dar 5. Então, você vai ter 5 vezes 5 vezes 5. Que a resposta é 125. Só para a gente lembrar, tá? Se você observar aqui atrás, ó, para que a resposta seja negativa, o que tem que acontecer? Essa minha base que está dentro do parênteses tem que ser negativo e esse meu expoente tem que ser ímpar. É o único jeito de dar negativo. Se o número for positivo ou negativo, mas o expoente for par, a resposta sempre é positiva. Se a minha base for positiva e o expoente for ímpar, também dá positiva. Só tem só um jeito de dar negativo. Essa sua base tem que ser negativa e o expoente tem que ser ímpar. Tá bom? É o único jeito dela ser, da resposta ser negativa. Então, mais uma lembrança, tá? Nós já vimos isso aí, mas para nós lembrarmos mesmo, tá bom? Tem algumas propriedades, né? Eles falam lá no livro, de alguma forma assim, né? Mas para a gente lembrar mesmo. Olhando aqui, ó, se eu tiver A elevado a M vezes A elevado a N, qual vai ser minha resposta? Aí mostra lá, né? A base não é igual. O que a gente faz? Conserva a base e somos expoentes. Se eu tenho 2 elevado a 5 e vou multiplicar por 2 elevado a 3, qual é a minha resposta na forma de potência? O 2, que é a base, que é igual, você repete. E como é multiplicação, somos 5 mais 3 dá quanto? 8. Então, só para a gente lembrar lá de trás, nós já vimos isso aqui. E se for a divisão? A elevado a M dividido por A elevado a N. Agora a gente faz a subtração, né? Pega o expoente do de cima e subtrai do expoente de baixo. Se for 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, você conserva a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. 5 tira 3 vai dar
2. E se for multiplicação? A vezes B, tudo isso elevado a N. Esse meu expoente vem tanto para cima do A, quanto para cima do B. Vai ser A elevado a N vezes B elevado a N. Exemplo. Se você tem a quinta potência de 2 vezes 3, esse 5 pode vir aqui para cima do 2, esse 5 pode vir aqui para cima do 3, tá certo? Então vai ficar 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Outra também expressão é com sua divisão, né? Se for com A dividido por B, tudo isso elevado a N. O que vai acontecer aqui? Esse N é expoente tanto de cima, quanto também é expoente do de baixo. Então vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N. Exemplo. Se você tiver 2/3 elevado à quarta potência, o 4 vai tanto para o de cima, quanto também para o de baixo, tá certo? E se for A elevado a N, que tudo isso aqui ainda está elevado a N. É expoente com expoente. Quando é expoente com expoente, você pode multiplicar. Então, o A elevado a N, que ainda está tudo isso elevado a N, é como se fosse o A elevado a N vezes N. Expoente com expoente, você multiplica. Por exemplo, se tiver 2 elevado a 3, que ainda está elevado a 5, é só multiplicar expoente por expoente. 3 vezes 5 dá 15. Sua resposta será 2 elevado a 15. Tudo bem aí, gente? Beleza. Então, temos aqui, né, mais algumas propriedades do expoente, só que agora inteiros negativos, tá certo? Se eu tiver um número real A, que não é nulo, e um número N natural, né? Chama-se potência de base A, né? Que é o chão aqui, esse de baixo, número grande, né? Maior. E expoente menos N, que é o que aparece aqui em cima, né? Esse número aqui, ó. A elevado a menos N. Que para nós é o inverso de A elevado a N, certo? É o inverso. Então, ó, A elevado a N multiplicado por A elevado a menos N, quanto que vai dar isso aqui? Você não conserva a base, somos expoentes? N menos N vai dar quanto? Vai dar 0, não vai? Vai ficar A elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a quanto? A 1. Então, olha só. Esse A elevado a N aqui está multiplicando pelo A elevado a menos N. Como aqui ele está multiplicando, se passar para o outro lado, ele passa dividindo, tá certo? O que ele está falando? Se for A elevado a menos N, você vai ter que inverter para achar o valor dessa minha expressão. Aqui é como se fosse A elevado a menos N dividido por 1. Para que esse expoente fique positivo, você tem que inverter. Esse 1, que era para estar aqui de baixo, né, não aparece. Vai lá para cima. E esse A, que é elevado a menos N, vai lá para baixo com esse expoente positivo. Como é que é isso aqui? O que é 2 elevado a menos 3? Essa expressão aqui não está como se fosse dividido por 1? Para você resolver isso aqui, você tem que inverter. Esse 1 que está aqui de baixo vai lá para cima. E esse 2 a menos 3, lá embaixo fica 2 elevado a 3. E aí faz a continha. O de cima fica 1. 2 elevado à terceira potência vai ser o número 8. Então, o que vai ser 2 elevado a menos 3? Você inverte, põe 1 em cima, põe o 2 ao terceiro embaixo e faz a continha, né? 2 ao terceiro dá 8, vai dar 1 oitavo. O que é o 3 elevado a menos 4? Mesma coisa, né? Como se tivesse dividido por 1, esse 1 vai para cima, e o 3 a menos 4, que tem expoente negativo aqui, se for lá para baixo, vai ficar positivo. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O número 3 aparece 4 vezes e vai dar 81. E se for esse número decimal? Quanto que é 0,2 elevado a menos 4? 0,2, a leitura correta dele não é 2 décimos? 2 décimos é 2 sobre 10. Aí você pode simplificar. Os dois números são pares, dá para dividir por 2 de cima, dividir por 2 de baixo.
quem era 2 dividido por 2 vira 1, e 10 dividido por 2 vai virar 5. O expoente é negativo, não é? Para ajudar, se você quer o expoente positivo, é só inverter. O que era 1 sobre 5 vai virar 5 sobre 1. Quanto que dá 5 dividido por 1 mesmo? É o próprio 5, não é não? E quanto que é 5 elevado à quarta potência? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, não é? E multiplicando esse 5 aí, que aparece 4 vezes entre ele mesmo, a resposta é 625. E se for menos 5 elevado a menos 2? Poxa, o menos 5 dividido por 1 não faz diferença. Quando você coloca 1 em cima e o menos 5, digamos, embaixo, o expoente agora vai ficar positivo. E como esse meu expoente é par, a minha resposta só pode ser positiva. Quanto que dá 1/5 vezes 1/5? Vai dar 1 sobre 25. Bom? Então, mais uma revisão mesmo, tá? Lembrar dessa nossa parte das propriedades de expoentes, tanto positivos, né, quanto também negativos. Agora, essa parte aqui, da notação científica, seria muito bom, né? Nossa aula deve acabar daqui uns 4 minutos, parece ali, mas seria muito bom vocês olharem isso daqui, tá? Tá na lista lá do que de exercício, né? Acho que vou passar para vocês, acabando aqui nossa apresentação. Tem alguns números, né, que precisam ser expressos de uma forma mais fácil. Para isso que usamos a nossa notação científica. Bom? Então, ó, números muito pequenos ou muito grandes são frequentes em estudos científicos, né, e medições de grandezas, permeando várias áreas de conhecimento, né? Na área da física, você vai usar muito isso aqui, já deve ter usado, vai usar mais ainda. Química, no segundo ano, é pura fórmula matemática, tá? Fazer umas contas lá, número de Avogadro, aquelas coisas. Números muito pequenos, que é o tamanho daqueles átomos, né? Algo parecido. Na astronomia, como já aparece aqui nessa foto, né? Na biologia, terceiro ano, né? Tem uma pessoa que tem aí o sexo masculino, cruzou com outra pessoa, né? Sexo feminino, que tem a cor do olho assim, que tem tipo sanguíneo assim, né? Tem toda aquela parte também de notações científicas e do meio ambiente também, né? Então, vai envolver várias áreas aqui, você pode ter certeza. Olha aqui a massa da Terra. Qual que é a massa da Terra mesmo? Como é que é a nossa parte de leitura? Que número que é esse? Me ajudem aí. Que número que é esse aqui? Responda aí para mim. São 5 heptalhões, 980 hexalhões de quilômetros. É facinho de escrever isso aí, não é? A distância da Terra e a Lua é de 384 milhões de metros. Ou 384, né? Olha aqui, ponto, né? 384.400 quilômetros. E aí, ó, a gente tem que escrever de um jeito mais fácil. Olha lá, a massa de um próton. O que é a massa de um próton? É isso aqui, ó. É 0,0000000. Essa infinidade de zero, 1,673 quilogramas. Aí tem que ser de uma forma mais fácil. A velocidade da luz não é 300 mil quilômetros por segundo? Quando a gente fala um ano-luz, vocês viram isso na física, não viram, não? O que é um ano-luz? Poxa, a luz não passa 300 mil quilômetros em um segundo? Em um ano, qual a quilometragem que ela vai passar? É essa aqui, ó. Aqui é dos mil, milhões, bilhões, trilhões. Ela vai passar 9 trilhões e aproximadamente 500 bilhões de quilômetros em um ano, tá certo? Então, tá lá. Quando o nível de ozônio no ar, em certa região, atinge 200 microgramas, tá? Isso aqui, esse mi, letra grega, tá? Por metros cúbicos. Inicia o estado de atenção na região, né? A respiração lá está bem difícil. Então, isso significa que cada metro cúbico de ar contém 0,0002 gramas de ozônio, tá certo? Como falei, uma micrograma é pegar 1 grama, né? Ó, e aqui multiplicar por 1 milhão, certo? Sempre, quando a gente vai usar a nossa notação científica, é para ajudar, tá certo? Olha lá, ó. Em vez de escrever 62 milhões, eu posso colocar esse primeiro número meu entre 1 e 10. Eu vou voltar, ó. Olha as casas com a vírgula.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu colocar 6,2, é porque eu multiplico por 10 elevado a 7. Se for esse númerozinho aqui, ó, 0,00000035, veja quantos zeros que aparecem aqui atrás. Não são 6? É porque esse número é 3,5 vezes 10 elevado a menos 6, tá certo? Se for esse número aqui grandão, ó, só contar as casas, ó. 3, 6, 9 e volta mais um